No total, existem 36 ISAs, as quais estão agrupadas nas seguintes 6 grandes áreas. A ISA 540 encontra-se inserida na área da prova de auditoria. Mas, antes de continuar, devemos relembrar o que é a prova de auditoria. Esta é toda a informação usada pelo auditor para chegar às conclusões em que se baseia a opinião da auditoria e inclui a informação contida nos registros contabilísticos subjacentes às demonstrações financeiras, informação obtida de outras fontes. A ISA 540 designa-se de auditar estimativas contabilísticas, incluindo estimativas contabilísticas de justo valor e respectivas divulgações. Existem determinados itens das demonstrações financeiras que não podem ser avaliados com precisão e por isso têm de ser estimados. Estas estimativas percorrem várias rúbricas das demonstrações financeiras. Com certeza, podes recordar que muitos dos ativos fixos tangíveis, como por exemplo um terreno adquirido por uma empresa, contam com estimativas para o seu cálculo de justo valor. E neste caso, o auditor deve contratar um perito, segundo a ISA 620, caso não possua conhecimentos especializados para avaliar se a estimativa feita está correta. Então, mas uma estimativa de um terreno tem tanta relevância ao ponto de criar uma norma só para isso? Sim, porque nem todas as estimativas têm o mesmo grau de incerteza. Este grau pode variar com a natureza das rúbricas das demonstrações financeiras e a fiabilidade da informação que é recolhida. Esta incerteza pode originar riscos de distorção material nas estimativas contabilísticas. Por exemplo, os métodos de depreciação podem ter uma incerteza mais baixa que as imparidades de contas a receber, pois existem modelos já pré-feitos que podem guiar as empresas no cálculo da estimativa. Se falarmos de estimativas sobre o justo valor dos instrumentos financeiros, o grau de incerteza é bastante elevado, pois assentam em pressupostos significativos. Realmente, eu tenho um amigo que trabalha numa auditora e ele já tinha comentado que as estimativas podem ser grandes dores de cabeça. Acredito que sim. Os auditores enfrentam um verdadeiro desafio quando têm que lidar com esta temática. Então, mas tenho uma dúvida. São os auditores que têm que realizar as estimativas? Não, a responsabilidade é do órgão de gestão. Este tem que estabelecer um processo de relato contabilístico e financeiro para determinar as mensurações e divulgações ao justo valor, métodos de valorização adequados, a identificação e suporte adequado dos pressupostos usados, assegurar ainda a divulgação das mensurações ao justo valor. O auditor apenas tem de averiguar se as estimativas são razoáveis através da obtenção da prova de auditoria que seja apropriada e suficiente para identificar e avaliar os riscos de distorção material. Um documento que constitui prova de auditoria é a declaração escrita, efetuada pela agência, e uma confirmação que os pressupostos usados são razoáveis. Tem de ver também se as divulgações nas demonstrações financeiras são adequadas. Mas na prática, o que é que o auditor tem que fazer? O primeiro passo do auditor é conhecer a empresa e o ambiente onde está inserida. Com este conhecimento, o auditor vai mais facilmente poder identificar as estimativas que podem existir e o risco que pode ocorrer face ao negócio. Pode ainda encontrar transações e acontecimentos que a agência não fez, mas que pode dar origem a necessidade de estimativas contabilísticas. Como é que o auditor consegue encontrar uma estimativa que a gerência nem sequer fez? Para perceberes melhor, eu vou-te dar um exemplo. Imagina que o auditor analisa uma fatura do cliente A, vencida há muito tempo. Após isto, vai verificar se foi constituída uma perda por imparidade em contas a receber. Se a gerência não a fez, então o auditor encontrou uma estimativa que deveria ter sido feita, isto pelo princípio da prudência. É uma asserção da valorização na rúbrica de clientes. Já percebi, esse é o primeiro passo. Então e quais são os próximos passos a realizar pelo auditor? Após conhecer a empresa, o auditor tem de avaliar o grau de incerteza das estimativas, que poderá ser baixo ou elevado. Caso seja baixo, pode originar riscos de distorção baixos, o qual se verifica em atividades não complexas, relacionando-se com transações de rotina e praticadas com frequência. Caso seja elevado, pode originar riscos de distorção elevados, que em geral dizem respeito a situações de incerteza elevada. Já voltaste a falar chinês para mim? Risco de distorção? Como podemos tratar esse risco?
O auditor tem ao seu dispor vários procedimentos que pode executar individualmente ou em conjunto. Tem que considerar os controles internos, avaliar os modelos implementados e os pressupostos inerentes à estimação. Tem que ter em atenção a sensibilidade da estimativa contabilística a alterações nos pressupostos e factos passados suscetíveis de influenciar o grau de incerteza. Para averiguar esses factos, o auditor deve rever os desfechos das estimativas incluídas nas demonstrações financeiras do período anterior, isto é, deve verificar se as demonstrações financeiras contêm algum tipo de distorção. Mas é importante ter em consideração que o auditor não pode fazer julgamentos referentes a esses períodos. Isto porque tem que ter em consideração que estes, ao criarem as demonstrações financeiras na altura, basearam-se em informações disponíveis no momento em que as estimativas foram criadas. E se identificar um risco, como é que o auditor procede? Se o auditor identificar um risco de distorção material, o risco de detecção diminui e por essa razão deve verificar se a gerência aplicou os requisitos do referencial do relato financeiro, por exemplo, executar uma inspeção da condição física de um ativo, verificar se os métodos das estimativas contabilísticas são apropriados às circunstâncias, pois se estas estimativas forem mensuradas por livre arbítrio da gerência, dá origem a distorções nas demonstrações financeiras que podem indicar falta de isenção da gerência. Para tal, o auditor poderá seguir vários procedimentos, entre os quais perceber se os acontecimentos que ocorrem até à data do relatório do auditor proporcionam prova de auditoria com respeito à estimativa. Testar a eficácia dos controlos internos quando estes estejam a operar eficazmente ou quando os procedimentos substantivos não são suficientes ao nível da recessão. Testar o procedimento de mensuração de estimativa contabilística. Para isso, tem que ter em consideração os pressupostos utilizados pelo órgão de gestão, nomeadamente verificar se são razoáveis e se são baseados em expectativas ou em factos consistentes, como as circunstâncias económicas da entidade. Este procedimento torna-se mais importante quando se trata do justo valor, onde existem dados observáveis e não observáveis. Estes dados têm que ser testados para verificar a sua relevância e fiabilidade, podendo até ser recalculados. E, atenção! Se houver diferenças entre o cálculo e a estimativa apresentada, o auditor deve indagar a gerência e perceber a sua causa. O auditor pode apenas recalcular ou pode fazer estimativa de raiz? Pode, de facto, desenvolver uma estimativa de um ponto ou então um intervalo, para ver se o valor da estimativa que a gerência apresentou se insere neste. Mas, para isso, é importante que o auditor tenha conhecimento suficiente sobre os pressupostos ou métodos utilizados pela gerência, para que, caso existam diferenças entre as estimativas efetuadas pela gerência e pelo auditor, este consiga compreender e apreciar as mesmas. Estas diferenças podem surgir quando, por exemplo, o auditor utiliza pressupostos diferentes daqueles que a gerência usou. Isto significa que as estimativas contabilísticas são altamente sensíveis a determinados pressupostos e sujeitas a alta incerteza de estimação, podendo assim representar um risco significativo. Risco significativo? Quais são as especificidades deste? O risco significativo é o risco que, para o auditor, na sua ideia e no seu julgamento profissional, acha que lhe deve dar mais atenção e que, por sua vez, terá de fazer mais trabalho sobre as mesmas. Logo, é fundamental que os procedimentos nestas situações sejam mais fortes. Por exemplo, nos contratos da construção, o rédito contabiliza-se não com base nas faturas, mas com base na percentagem do acabamento, que é, na sua essência, uma estimativa. Por esta razão, ao calcular o rédito de cada ano, será mais fácil martelar o cálculo do mesmo. Por essa razão, pode dar origem a um risco significativo. Com isto, já te expus alguns procedimentos que estão ao dispor do auditor. Então, deixa-me ver se eu entendi. Quando o auditor detecta um risco de distorção material numa estimativa, deve executar algum dos procedimentos que mencionaste e, dessa forma, verificar se as estimativas estão corretas. Então, após a avaliação da estimativa, podem dois auditores chegar a resultados diferentes? Sim, os resultados podem ser tanto diferentes como iguais. Isto introduz um conceito que percorre todo o trabalho do auditor, o julgamento profissional.
Por vezes, há situações que não são 100% claras e que têm que resultar numa opinião, com base no conhecimento que o auditor foi adquirindo ao longo de seus anos de experiência. Por exemplo, podemos encontrar o uso de julgamento profissional a quando a seleção dos procedimentos que te acabei de mencionar. Não nos podemos esquecer de outro conceito que percorre, de igual forma, todo o trabalho do auditor, o ceticismo profissional. Através deste, o auditor não pode assumir que está tudo correto, deve duvidar da prova ou mesmo dos documentos que lhe são entregues. Isto traduz-se numa atitude interrogativa e crítica por parte do auditor que deve ser tomada em consideração a quando da avaliação das estimativas que o órgão de gestão apresenta face ao grau de incerteza inerente. Nestas estimativas que o órgão de gestão apresenta, sendo este responsável máximo pela empresa, não deverá ele mesmo fazer uso do seu próprio julgamento? Sim. Aliás, tudo começa com a criação de estimativas por parte da gerência, portanto, terá de haver um julgamento e apreciação por parte desta. No entanto, o auditor tem que assegurar que esta estimativa seja isenta e adequada às circunstâncias. Caso o auditor encontre prova que indicie falta de isenção, deve averiguar se está perante uma situação fraudulenta, dependendo da intencionalidade ou não do ato. Mas em que situações pode existir falta de isenção da gerência? Então, imagina uma situação em que a empresa precisa de um empréstimo bancário e, para esse efeito, o banco solicita uma estimativa das vendas para os próximos 5 anos. No entanto, segundo o mercado e para o setor de atividade em que a empresa opera, foi apresentada uma expectativa em que as vendas sofriam um decréscimo no mesmo período de tempo. Não obstante, independentemente desse estudo de mercado, a empresa assume que as vendas vão aumentar e acaba por apresentar uma estimativa com evolução positiva para o banco. A empresa foi contra os pressupostos conjeturados pelo mercado. Outra situação que pode exemplificar a isenção da gerência é quando há uma reversão da perda por imparidade baseada numa avaliação subjetiva. Passo a explicar. Imaginemos uma empresa que tem uma perda por imparidade de um cliente em mora há 18 meses. No decorrer do tempo, descobre que esse mesmo cliente assinou um contrato de prestação de serviços com uma outra empresa, o que a levou a assumir que o cliente iria saldar a dívida que estava em mora. Nesse sentido, efetuou de imediato uma reversão na perda por imparidade. Alterou assim uma estimativa de um ano anterior, baseando a mesma apenas numa mera especulação. Estes dois exemplos podem levar o auditor a suspeitar que existe falta de isenção por parte da gerência. Se esta se vier a confirmar, tem que constar no relatório do auditor. Deve ainda constar no relatório conclusões acerca da razoabilidade e da divulgação de estimativas contabilísticas que dão origem a riscos significativos. E termina assim o trabalho do auditor relativo a esta ISA. Imagina agora o trabalho que o auditor tem que fazer ao longo das 36 ISAs que existem. Isso é tão complexo, sabes? Prefiro muito mais estar a números. Mas se preferes a história, também te posso falar sobre a evolução histórica desta ISA. A data de entrada em vigor da ISA 540 foi em 15 de dezembro de 2009. Posteriormente, em setembro de 2015, o IASB e o Grupo Assessor Consultivo reuniram-se para analisar possíveis lacunas da ISA, no que concerne à sua relação com a IFRS 9, Instrumentos Financeiros. Essas reuniões prevaleceram até abril de 2017, a altura em que foi publicada a ISA 540, revista, à qual foram acrescentados 2 apêndices que pretendem explicar como as normas contabilísticas podem gerar estimativas e quais são as implicações da complexidade inerentes às mesmas, avaliar o risco e as respostas ao mesmo, tendo como iniciativa o aumento da aplicação pelo auditor do uso do ceticismo profissional, nomeadamente no que toca à incerteza das estimativas. Estabelecer nos requisitos enunciados na ISA uma característica de adaptabilidade independentemente do tamanho ou setor da entidade auditada e da firma de auditoria. Foi estabelecido um prazo até 1 de agosto de 2017 para serem estipulados quaisquer comentários que os profissionais da área tomassem como relevantes relativamente a esta revisão. Seguidamente, em abril de 2018, foi estabelecida a intenção de alinhar a ISA 540 Revista com a ISA 315 Revista,
com a remoção de 2 apêndices, entre outros objetivos. Futuramente, em junho do presente ano, será aprovada ou não a versão final do que se discutiu anteriormente. Alguma dúvida?